Sabe o que é ilustrar 3 livros infantis em apenas 7 dias? Hoje você vai conhecer os bastidores, como é produzir um projeto em tão pouco tempo, desde o esboço até a pintura final, e como entregar com qualidade, mesmo com um prazo tão apertado. Para dar um resumo aqui do contexto, esse foi um cliente, pessoa jurídica, uma editora, com a qual eu já trabalho aí já tem alguns meses, quase um ano, então já tem uma relação de confiança. Eles me fizeram essa proposta e eu aceitei mediante, né, a cobrança de uma taxa de urgência com a qual eles concordaram ali também. Se você quer saber todos os detalhes, esses iniciais, contrato e tudo mais, eu falei tudo no vídeo 1 dessa série que eu vou deixar aqui nos cards. No vídeo 1 também falei um pouco da pesquisa inicial que eu fiz. Então, nesse primeiro dia, que foi o dia da assinatura do contrato, já foi feito isso lá para as 9 horas da noite, do dia 25 de julho. Já comecei a trabalhar, então já fiz uma pesquisa ali, falei um pouco mais no vídeo 1, e montei os arquivos de 2 livros que a editora já tinha me enviado. A montagem de arquivos é essa, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu faço assim. Cada livro eu monto todos os arquivos, ó, que é o Procreate, então tem vários conteúdos aqui. E aí cada livro eu monto assim, desde a capa até a última página, já tudo como se fosse uma pasta, o Procreate cria aqui para mim. E aí eu vou colocando as páginas. Então eu montei todos esses arquivos, tem que abrir um por um, né? Ou você monta um, já deixa padrão e vai copiando e renomeando aqui, para eu ter um controle de quantas páginas tem. Aqui são páginas duplas, eu sempre monto dessa forma, costumo fazer assim. E nesse processo do primeiro dia, e ao todo demorei 1 hora, eu fiz alguma pesquisa ali de fotografias, eu poderia usar de referências, e montei os arquivos, que é o seguinte, montar aqui não só o arquivo e ter esses detalhes de observação que tem CMYK e tudo mais, mas colocar o texto aqui. Eu sempre coloco, dá para vocês verem, e a pintura, só para vocês entenderem. Eu sempre coloco esse arquivo de moldura aqui para as margens, porque eu gosto de fazer já essa etapa no Procreate. E aí eu sempre trabalhei dessa forma, então cria já uma margem aqui para mim, para eu saber até onde é seguro colocar o texto. E aí eu monto isso em todos os arquivos, adiciono já o texto, escolho uma fonte adequada, que combine com a história, que combine com a questão de ser um livro infantil. Então eu fiz toda essa parte de escolher algumas fontes, ver qual ficaria melhor. Na questão da capa também, quando ainda estava na fase do esboço, eu também fiz essa escolha de fonte. Aqui não vai ficar preto e branco de novo, mas escolhi uma fonte à disposição do texto. Também coloquei um arquivo de margem e dá para vocês verem mais ou menos. Então eu já consigo ter uma visão de realmente que o texto não vai ser cortado, uma escolha de tipografia, e aí eu uso como um padrão para o livro todo. Aqui era uma coleção de 3 livros, então colocar o selo da editora, colocar meu nome, o nome do autor, a sinopse, todo o texto que a editora me passa. Daí eu já monto esses arquivos todos aqui, então eles ficam todos assim, né, com esse quadrinho azul, que marca para mim onde fica uma página, onde fica outra, já que eu monto em páginas duplas. Esse limite para o texto, a escolha do texto, inserir esse texto um por um nas páginas, e escolher uma tipografia. Então, isso de 2 livros ali, mais a pesquisa de fotos, nesse primeiro dia, demorou 1 hora. E aí, no dia 2, dia 26 de julho, foram 6 horas de trabalho, só ilustrando um dos livros. Então, para fazer os desenhos, os esboços, vou mostrar agora um outro formato, só o desenho, de um livro todo, para criar aí, a minha ideia era criar alguns, já que era uma coleção, criar alguns cenários padrão que eu pudesse usar ali, em torno dos 3 livros, para me facilitar na hora da pintura. Assim, eu pintando um cenário, ele já vai ser usado em outro livro,
para facilitar, agilizar aí o processo. Mas mesmo assim foi demorado, são 12 páginas duplas. Demorei 6 horas nesse primeiro dia ilustrando um único livro. Então também vendo como é que eu ia fazer esses cenários, estudando essa possibilidade de reaproveitar conteúdos nos 3 livros, já que eles são uma coleção e tinham que ter aí, combinar, né? Ter um ornamento aí entre os 3. E aí eu fui fazendo esses esboços. Esse foi o primeiro livro feito no primeiro dia oficial de trabalho, né? O dia da assinatura do contrato, já trabalhei ali 1 horinha, mas vou considerar essa 1 hora no valor total que eu vou passar para vocês, mas não foi um dia inteiro de trabalho. Então, no primeiro dia oficial, após a assinatura do contrato, eu fiz apenas um livro. E aí a gente tem que pensar em tudo isso também, onde que vai ficar o texto. Essa editora, eu faço a parte de diagramação para eles também, os livros que eu ilustro apenas. Então eu tenho que escolher onde vai ficar, como que eu vou lhe juntar com a ilustração de um jeito que fique atrativo na hora da leitura, não fique cansativo, que o texto também não fique sempre no mesmo lugar. Então, ó, 1 hora tá do lado direito, outra hora ele começa do lado esquerdo da página. Tem alguns que eu coloco aqui embaixo, se for ficar bom, né, com a ilustração também. Mas tudo isso tem que se encaixar de tal forma que fique fluido para a leitura. Então esse é o esboço do primeiro livro que eu enviei para o cliente. Foi o trabalho de 6 horas do primeiro dia oficial aí de trabalho. Eu precisava fazer o esboço dos 3 livros em 2 dias para cumprir um cronograma aí que eu imaginei que ia dar certo para entregar no prazo. Então, 5 dias de pintura, 2 dias para fazer os esboços e não dessem muito pedido de ajustes para poder dar tempo. Então, uma coisa que eu também faço para agilizar é não fazer thumbnails, ficar escolhendo muito várias opções do que eu poderia fazer em cada página. Eu já faço os esboços o mais certinho possível, assim, ó. Eu não fico também fazendo muito esboço muito rabiscado para depois refinar. Eu pulo todas essas etapas, tento já fazer algo mais certinho. Então, já bem certinho, esse já vamos dizer assim, o primeiro esboço que eu fiz já para entrega mesmo do cliente. Então, eu faço dessa forma para agilizar o máximo possível e gostei bastante do resultado. Para isso, eu já vou pesquisando bastante referência ao longo do processo de ilustração. Então, tem páginas, às vezes, que eu acho que está um pouco mais difícil de imaginar uma cena legal, eu pulo, já vou fazendo outra para não perder tempo. E conforme eu vou fazendo outras, às vezes tenho já uma ideia legal para aquela página que eu pulei, deixei pendente. E vocês veem aqui também que na parte de cenários, dá para ver por este daqui. O cenário tem umas casinhas ali atrás e uma igreja, e aí ele é usado de novo aqui. Eu acho que eu usei exatamente igual ou não, eu dei um zoom, parece, para mostrar mais ali as casinhas ao fundo, mas é o mesmo cenário da página anterior. Aqui eu usei a base daquele mesmo cenário, mas sem as casinhas, então esses cactos, esses detalhezinhos do cenário, eu faço tanto o desenho uma vez só e vou levando para outras páginas para encaixando eles aqui, não ter que desenhar do zero. E na parte de pintura também me facilita bastante trabalhar dessa forma. Então, agora vamos para dia 27/7, que é o terceiro dia oficialmente aí de trabalho. Terceiro dia não, segundo, né? Segundo dia de esboços. Terceiro dia, se eu contar o primeiro que eu trabalhei ali algumas horinhas antes de dormir naquela noite, tem tudo lá no vídeo 1. Então aqui, nesse dia, eu trabalhei apenas 5 horas e consegui fazer o esboço dos outros 2 livros que faltavam, livro 2 e 3. Por que essa grande diferença de tempo, né? Como eu falei, no primeiro dia eu estava fazendo também esse estudo de o que eu poderia fazer para aproveitar cenários de um livro no outro, se realmente ia dar para usar ou não. Então, fazer cenários de forma estratégica ali e me
não tome tanto tempo, né? Que me economize tempo na fase da pintura, principalmente. E agora também na fase de esboço dos outros 2 livros, economizou bastante tempo. Então, toda essa parte, nesse livro 2, por exemplo, eu ia usar os mesmos cactos aqui, a mesma base de cenário, o mesmo chão de terra. Então, olha ali o cenário das casinhas. Também dava para usar aqui. Acrescentei o sol na hora do desenho para dar uma diferenciada, ele ia dar uma iluminada diferente. Esse livro 2 tinha bastante cenas noturnas, então eu já mostrei aqui no canal também como fazer de forma fácil para que um cenário que você pintou e desenhou ali diurno, né, que é mais fácil de pintar, a gente está mais habituado a fazer diurno, como fazer parecer que está de noite de um jeito bem fácil. Também vou deixar aqui nos cards se você não viu ainda. E eu usei muito isso nesse segundo livro, onde as cenas eram noturnas, porque eu aproveitei os cenários na hora da pintura do livro 1. Minha ideia já era essa, usar os cenários que eu aproveitasse do livro 1 aqui, mas que eu só fizesse esse jeitinho fácil de deixar com aspecto noturno. Então já ensinei aqui no canal também. Bastante páginas onde tem muito texto, e aí coloquei então coisas simples aqui, né? Desenho simples, sem cenário grande, então só o baú. Dei um jeitinho aqui de realmente colocar o que está no texto, mas que o texto ficasse cada um em um lugar diferente da página, para ficar mais interessante e aí o desenho também de forma simples. Então esses desenhos na hora da pintura são mais rápidos de fazer. Não dá para ser o livro inteiro assim, precisa de páginas duplas, precisa ter essa questão do interesse, de conhecer ali o ambiente, né, do livro, o ambiente da história. Então esse é o segundo livro, os esboços do segundo livro. Tinham ainda páginas com bastante elementos que eu não tinha feito no primeiro, que eram necessários, né? Coisas específicas da história desse segundo livro. Então, são os esboços que eu entreguei para o cliente. Então, por exemplo, esse baú, ele aparece nessa página, já apareceu numa página antes, vai aparecer ali na contracapa. Eu não faço a pintura dele e nem o desenho várias vezes, né? Eu já trago o desenho de uma página para outra e na hora da pintura também. Isso me economiza tempo. Então, todos esses cenários que estão com círculo ali no céu não é o sol, é a lua. Nessa história aqui tá à noite. Então, ó, mais uma vez aquele cenário com as casinhas e então eu só mudei, dei um zoom, ficar mais pertinho. E aí esse cenário simples com chão de terra, os cactos, usa várias e várias vezes, às vezes com as casinhas, às vezes sem. E aí isso torna também o processo mais ágil. Vou mostrar para vocês o livro 3. Então, foram os 2 primeiros dias de trabalho fazendo os esboços. Era um sábado e um domingo, dia 26 e 27 de julho. E aí nós temos a terceira história, que é falando do Lampião, quando ele foi para essa cidade, né? Os livros, na verdade, são sobre a cidade de Serrita, em Pernambuco. E aí teve um momento na história aí que Lampião passou por lá. Então isso está sendo contado aqui. E mais uma vez, alguns dos cenários que eu usei lá no livro 1 e no livro 2 eu usei aqui. Reaproveitei alguns desenhos dos cavalos. Bem, coronéis, depois vocês vão ver que eles mudaram um pouquinho, mas o esboço que eu apresentei para a editora foi dessa forma, e representando feira. E aí vocês veem também que eu uso muito esses cenários simples, que praticamente é só uma visão fixa, como se alguém estivesse olhando para frente ali de um cenário. Não tem nada mirabolante, uma visão mais como se a câmera estivesse embaixo, né, o campo de visão, ou de cima. Fica bem legal essas mudanças, mas para um trabalho para ser entregue em 7 dias, precisava ser algo simples, mas que passasse a mensagem certa. Aqui é uma página simples, um desenho apenas de um lado, o texto do outro, não tem cenário, então o foco aqui só no Lampião e na Rita.
Então, esses cenários são um pouco repetitivos no livro, mas eles são uma coleção, então tudo bem, eles tinham que ornar ali, e a cidade é a mesma nos três. Um momento dentro de um cenário de uma casa aqui já muda, não aparece aquele chão de terra, cactos, mais, então uma página diferente, dá uma quebrada nesse ritmo aqui. Uma página também com a simples e sem com mais áreas de respiro, né? Sem aquele cenário ocupando todo o livro. Alguns outros personagens que vão aparecendo ao longo da história. Aqui também duas situações de conversas entre as pessoas. Eu preferi não colocar cenário no fundo para dar uma quebrada, né, nesse ritmo de só página, sempre com cenário completo. E aí aqui ter mais áreas de respiro, já que o cenário não ia fazer uma grande diferença aqui, mas sim a conversa ali entre os personagens. Então o padre também que aparece nesse livro 3 é o padre que está lá no livro 2 ou 1, se eu não me engano. Então a gente vai aproveitando que é uma coleção e usando alguns personagens secundários aí que aparecem de fundo em um livro, no outro. E aí esse foi o trabalho que eu entreguei para a editora, então, na segunda-feira de manhã, dia 28. E aí eles pediram pequenos ajustes que eu fiz, então já está feito aqui os ajustes nos esboços, mas foi coisa bem pouca, então na própria segunda-feira mesmo eu já pude começar a pintar. Foram 2 dias, então, para fazer o esboço desses 3 livros. Para os esboços, então, na verdade, desde o momento ali da assinatura do contrato e a pesquisa de referências, fotografias da cidade, até completar os esboços todos, foram 12 horas de trabalho, 1 hora naquele primeiro dia, na pesquisa, montagem dos arquivos, 6 horas para ilustrar o primeiro livro, mais 5 horas para ilustrar o livro 2 e o livro 3. Então, 12 horas trabalhando ali para entregar esses esboços num prazo aí de 2 dias. Na fase da pintura, então, como foi que eu trabalhei? Vou mostrar para você. Eu não faço a pintura de um único livro do começo ao fim, para depois começar o livro 2 do começo ao fim. Eu vou fazendo as páginas, se eu estou com tempo corrido, as páginas que eu acho mais fácil, mas pelo menos para já dar um check que foram feitas tantas páginas naquele dia. Eu não marquei aqui quantidade de páginas que eu fiz por dia, mas teve dias que eu trabalhei bem pouquinho. Vou passar em horários, em quantidade de horas de trabalho que eu fiz para vocês. Mas vou mostrar um pouquinho primeiro os livros ilustrados aqui, já com a pintura. Então, como que foi ficando aqui a pintura desse livro, deixando áreas de respiro na contracapa. Aqui ele já está até com a ficha catalográfica e o código de barras ali. Então, aqueles cenários que eu mostrei para vocês, esse aqui, por exemplo, um cenário coringa, vamos dizer assim, que apareceu em diversos livros. Então, eu só levei esse cenário já pintado para os livros seguintes que usavam esse mesmo cenário todo aqui completo, igual. Tinha alguma modificaçãozinha e já fui fazendo também. Isso acelera o processo de pintura. Nesse livro, tem esses 2 personagens aqui que aparecem em alguns formatos diferentes, mas aí eu já vou levando a paleta de cor de um para outro. Vou mostrar para vocês aqui como eu uso aqui no Procreate. A gente tem a opção aqui nas paletas. Eu criei essa paleta aqui, Sertão. Essa outra, primeira, eu peguei ali dentro das fotos, ou pesquisando também ilustrações que tinham esse ambiente mais de terra, e aí aqui é fácil de você criar uma paleta de cor. Então, aqui no sinalzinho de mais, eu faço isso, criar nova paleta quando eu começo. Criar a partir de foto, nova a partir de foto. Então eu selecionar qualquer uma aqui, só para vocês verem como fica. Então se eu pegar uma foto que eu quero utilizar aquela paleta de cores, não preciso ficar copiando uma por uma. Eu selecionei a foto aqui, ele cria uma paleta para mim. Então fica padrão e eu posso ir utilizando em todos os livros aqui. É fácil, essa paleta sempre vai estar aqui, independente de qual arquivo eu abra, né? Se eu criar essa paleta.
Então eu fiz dessa forma para criar também todo esse ambiente, tons de terra em todos os livros, né? E que ficasse fácil de trabalhar, já que o Procreate tem essa opção, facilita bastante. Então fui utilizando sempre os mesmos tons aqui. O padre eu desenhei acho que uma vez só e eu fui mudando a expressão, né? Na hora da pintura também, então fui levando esse padre que aparece aqui de verde, padre, para as outras páginas, só mudando a expressão dele. Aqui uma página que dá bastante trabalho fazer, né? Bastante personagens ali no fundo. Aqui teve um pedido de mudança após a pintura, mas como foi só esse detalhe, ela tinha aprovado na hora do esboço, né? E mudou na hora da pintura, e aí eu fiz que foi trocar esse menino e essa menina de lugar. A menina estava lá no fundo e esse menino mais pra frente, ela pediu a troca. Eu fiz depois da pintura pronta. Normalmente na pintura, permito que o cliente ali peça mudanças nas cores, né? Que o esboço, todo o desenho seja realmente aprovado, olhado com calma e aprovado na fase de esboço para não ter um retrabalho ali. Na hora da pintura ter que fazer de novo algum desenho. Então, sempre utilizando a base de cenário padrão, as mesmas cores. O padre aqui novamente, você vê que eu até utilizei a mesma posição, então só mudei a expressão dele para me facilitar, para eu conseguir fazer mais rápido. Esse sanfoneirozinho aqui também já era de um outro livro que eu fiz para essa editora. Então, para essa editora, às vezes eu utilizo personagens de outras coleções deles, porque são personagens que eu criei para a editora, né? Eles têm o direito ali de utilizar também da forma que eles quiserem depois. Então, somente quando é livros ali dessa mesma editora, eu faço isso. Eu não pego algum personagem, por exemplo, que eu crio para essa editora, para algum livro deles e utilizo em livros de outros clientes. Não. Mas dentro das coleções dessa editora, fica aí à minha disposição esses personagens de fundo aí que não tem uma participação única na coleção ou no livro, para ir utilizando. Mas nem sempre dá para fazer isso, né? Calhou de eu conseguir usar aquele sanfonezinho ali e não precisei criar um do zero. Então esse foi o primeiro livro. Eu não marquei quantas páginas eu fiz, como eu expliquei para vocês, eu não faço eles na sequência. Mas no primeiro dia de pintura, dia 28/7, foram 3 horas e 45 minutos. O iPad, ele marca quanto tempo eu fico aqui trabalhando no Procreate, né? Então eu fui anotando isso direitinho para passar para vocês. Então no primeiro dia de pintura eu só trabalhei 3 horas e 45 minutos, né? Menos do que nos finais de semana, que eu passei ali entre 5 e 6 horas, sábado e domingo, desenhando. No segundo dia, que foi dia 29/7, eu trabalhei só 1 hora e 44 minutos. E por que isso, né? Tem várias outras demandas aqui com crianças pequenas, casa e tudo mais, e aí só deu para trabalhar nesse dia, segunda e terça, esses horários. Já falo para vocês quanto tem nos outros dias. Vamos dar uma olhadinha na pintura do livro 2. Esse efeito também de brilho aqui neste cachorro, eu já mostrei para vocês num outro vídeo aqui no canal. Também vou deixar o card aqui para vocês verem novamente, bem facinho de fazer. Então aproveitei também para mostrar, criar esses outros conteúdos aí para vocês. Mais uma vez, o cenário. Então eu não pintei esse cenário que foi um cenário chave que eu fiz para essa coleção. Eu não pintei todas as vezes, várias vezes. Eu utilizei de um livro para o outro, mudei às vezes algum cacto de lugar. Então eu pego ali as camadas da primeira pintura, trago para cá, mudo o lugar um pouquinho aqui, um pouquinho para lá, desses outros ornamentos aqui, essas plantinhas, os cactos, as pedras, só para não ficar idêntico, mas que siga o padrão e que me facilite na hora da execução, né? Uma página de respiro, então não precisa ter o chão aqui
para eles estarem sentados, né? Para criar uma área de respiro, ficar algo mais leve, uma página mais leve, depois de uma página ali com todo esse cenário pintado, ou uma página mais leve com uma pintura mais localizada. As cenas noturnas que eu falei para vocês, então são os cenários padrões que eu já tinha feito nos outros livros. Eu trago para cá e só apliquei o meu jeitinho de dar a impressão de que é uma cena noturna. Páginas com área de respiro, não precisa ter o chão, né? Vou fazer uma leveza para essa página. Bem. As páginas bem escuras, coloquei o texto em branco, então eu já faço essa parte do texto no Procreate, que aí eu já consigo, para mim é mais prático, mais fácil eu mudar aqui. Depois tem uma etapa realmente de diagramação no InDesign, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, não nesse, mas ficou dessa forma que eu já vou mudando a cor do texto também, para o que fica melhor. Nesse baúzinho aqui, na hora do desenho, vocês repararam, eu não tinha esse quadrinho e nem a sanfoninha de prata aqui, mas elas estavam no texto, só que na correria de fazer os esboços, passou, até a editora aprovou, mas na hora da pintura eles repararam que eu tinha esquecido essa partezinha aqui, eu incluí aqui depois, não tem problema. Então, segunda e terça eu já falei para vocês quanto tempo eu trabalhei. Na quarta e na quinta. Na quarta eu trabalhei 3 horas e 55 minutos, mais ou menos o mesmo tempo de segunda-feira. Mas o prazo estava ficando super apertado e eu queria, na verdade, terminar na quinta para entregar para a editora na sexta de manhã. E eu tive que correr muito, então, porque eu tinha trabalhado pouco aí na segunda, na terça e na quarta. Na quarta foram 3 horas e 55 minutos. E na quinta eu dei o meu máximo para ali finalizar o máximo possível. E na quinta eu trabalhei 7 horas e 37 minutos. Além de todas as minhas outras tarefas em casa e com as crianças, sentada mesmo trabalhando no Procreate, fazendo as pinturas 7 horas e 37 minutos. Ainda assim, não foi suficiente. Enquanto eu mostro aqui o livro 3, eu vou contar para vocês. E ainda ficou alguma coisinha para eu terminar de pintar e entregar, para dar tempo de entregar na sexta, que foi o meu combinado com a editora e eu queria cumprir, eu queria pedir uma extensão de prazo, até para mostrar aqui para vocês realmente que é possível, né? Então ficou ainda alguma coisinha de pintura para fazer na sexta-feira de manhã. Pela sexta-feira de manhã ainda foram 2 horas e 8 minutos fazendo as últimas pinturas de algumas páginas que ficaram faltando para entregar esses trabalhos para a editora. Entreguei para a editora na sexta-feira, então, por volta da hora do almoço. Expliquei tudo direitinho, como eles poderiam. Eles já estão acostumados a trabalhar comigo, mas expliquei novamente, para eles verem tudo direitinho, todos os livros, o que precisaria de ajuste na pintura, me passar todos de uma vez. Então eles não correram para fazer isso assim com pressa na sexta-feira, né? Entreguei na sexta-feira por volta da hora do almoço, eles me falaram: tudo bem, Juliana, foi entregue no prazo, tá tudo certo. A gente vai olhar também com calma, então na segunda-feira a gente te passa se tem algum pedido de ajuste ou não. Mas aí terminei a sexta-feira então com essa sensação de alívio e de trabalho entregue, tudo certo, pelo menos assim, ainda que tivesse alguma coisinha para ajustar, mas a grande parte, o que foi combinado de prazo, principalmente, mais importante, é que foi cumprido. Então eu fiz as ilustrações todas e essa diagramação, esse trabalho aqui, 7 dias de 3 livros infantis, cada um com 12 páginas duplas, todos seguiram esse mesmo padrão. Capa e contracapa, uma folha de rosto, aí eu utilizo alguma ilustração, monto com alguma ilustração aí para me facilitar. Aqui em cima eles sempre colocam um QR Code do livro, ainda não tinha, eu gerei esse arquivo aqui.
uma página para ficha catalográfica, que por padrão eles sempre fizeram dessa forma, que é a mesma capa, só que com uma opacidade mais clarinha ali, então a editora sempre faz dessa forma. 12 páginas duplas e uma paginazinha com alguma ilustração aí referente ao tema do livro, só para fechar, porque o livro sempre começa, né, o miolo, com uma página simples e termina com uma página simples, então ficou dessa forma. Então, em questão de tempo de trabalho, foram 6 horas ali para fazer os esboços, e nessa fase da pintura foram 19 horas e 6 minutos, totalizando 31 horas e 6 minutos aí realmente com a mão na massa, tô contando o tempo que eu realmente estava trabalhando, ou pesquisando, ou aqui no Procreate fazendo esboços e pintura. Você achou muito tempo, pouco tempo? Achou que seria mais ou menos? Você consegue fazer em quanto tempo um desenho, página dupla, e a pintura de uma página completa? Você já parou para pensar nisso? Se você vai passar um orçamento para o cliente, ele sempre vai perguntar a questão do prazo. Você tem que saber se você dá conta de fazer num prazo que ele deseja, ou passar um prazo que você sabe que você consegue entregar. E para isso você tem que saber mais ou menos em quanto tempo você faz aí os esboços e a pintura de um livro, ou que seja de uma página dupla pelo menos, para você ter uma noção de quanto tempo você vai demorar para pintar aí um livro inteiro. Então me conta nos comentários o que você achou, se eu fui rápida mesmo, ou se eu enrolei bastante aí, poderia ter feito em menos tempo, ou poderia ter estendido, feito em 2, 3 meses. Então, se você quer aprender a fazer tudo isso, desde a montagem dos arquivos, pesquisa, mesmo que você não tenha clientes ainda, mas para colocar no seu portfólio, conseguir trabalhos de ilustração, então todo esse processo de criação de livros infantis e ilustração de livros infantis, eu tenho um curso de ilustração de livros infantis que o link está aqui na descrição do vídeo. Se você quer aprender também a desenhar, você ainda não sabe desenhar nesse estilo cartoon, que é tão lucrativo, dá para ganhar dinheiro aí com tantas opções, né? Área de jogos, de quadrinhos, de ilustração de livro infantil, ilustração para produtos físicos, ilustração de mascotes e tudo mais. Também tem o curso de desenho cartoon do zero, então é bem para iniciantes mesmo, que não sabem desenhar e querem aprender do zero mesmo, desde o básico. O link também está na descrição desse vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês tudo na questão de valores, quanto eu cobrei por esse trabalho, quanto eu cobrei de taxa de urgência, será que valeu a pena? Será que eu tive que trabalhar muito mais na semana seguinte? Qual foi o feedback da editora? Eles pediram muito ajuste, muita coisa para fazer ainda ou não? Se valeu a pena, se eu faria de novo? Vou contar os últimos detalhes no próximo vídeo.